Olá, muito boa noite a todos vocês. É um prazer recebê-los para o painel do projeto MOVE-SC Conexão Rumo ao Futuro. E antes de mais nada, se o microfone me permitir, agora sim, eu quero explicar de forma bem breve o que vai acontecer nesta noite tão especial de segunda-feira aqui em Chapecó. Teremos conversas importantes sobre transporte, sobre logística. Tudo isso será gravado pelos nossos amigos, então tudo faz parte de uma gravação que depois daqui será totalmente divulgada, repercutida em todas as plataformas da NSC, principalmente no NSC Total. Então, para deixar tudo melhor, a gente ainda conta com a presença de todos vocês que participarão de forma ativa na noite desta segunda-feira. Mais uma vez, boa noite, prazer recebê-los. Agora sim, explico de forma mais detalhada um pouquinho da noite de hoje. Vamos lá. Vamos falar nesta noite sobre força da logística catarinense. A localização estratégica, a extensa infraestrutura logística, com rodovias, portos, aeroportos e ferrovias, a diversidade industrial, as significativas exportações, pensando principalmente no nosso Grande Oeste, e a cultura de competitividade fazem de Santa Catarina um estado destaque na infraestrutura logística. Afinal, o setor desempenha um papel fundamental na economia do estado e do país e se destaca, aliás, melhor dizendo, Santa Catarina no cenário nacional, conectando o estado ao mundo. Olha a força disso, né? Porém, Santa Catarina também enfrenta desafios para o melhor aproveitamento da logística no nosso estado. E com o objetivo de promover um debate sobre os desafios e melhorias implementadas na logística catarinense, a NSC promove desde o começo deste ano o projeto MOVE-SC. E nesta noite vamos falar mais sobre isso com uma palestra e também a realização de uma mesa redonda, onde você, que está aqui com a gente na plateia, vai poder participar de forma ativa, perguntando também para participar das nossas gravações. Nada mais justo, né? E antes de darmos início, queremos agradecer em especial aos nossos parceiros que apoiaram a realização do projeto nesta noite, que são, então, Portonave, Citran, que é o Sindicato das Empresas de Transporte e Logística de Chapecó, e também a Aurora Coop. Muito obrigada por acreditarem em quem realmente faz a diferença. E, claro, não podemos deixar de agradecer a cada um de vocês que se inscreveu e veio até aqui na noite desta segunda-feira para participar com a gente deste momento tão importante que, reforço, será repercutido depois em todas as plataformas da NSC. E para dar início a esse painel, vamos chamar ao palco Egídio Antônio Martorano, que é presidente da Câmara de Transporte e Logística da Fiesc, a Federação das Indústrias de Santa Catarina. Economista, presidente da Câmara de Assuntos de Transporte e Logística da Fiesc, gerente executivo de Assuntos de Transporte, Logística, Meio Ambiente e Sustentabilidade da instituição, Egídio vai apresentar a palestra com o tema Desafios da Infraestrutura de Transporte e da Logística Catarinense. Após a fala, a gente dá início à mesa redonda. Boa noite, bem-vindo, Egídio. Prazer. Por favor. Bom, boa noite a todos. Eu fiquei surpreso de saber que eu ia iniciar os trabalhos aqui, é um grande desafio. Eu tenho 30 minutos para falar sobre os desafios da logística catarinense. Eu precisava, no mínimo, 2 dias. E os desafios são muito grandes. Eu vou tentar ser bastante breve para cumprir os 30 minutos. Era para ser 20 minutos, eu consegui mais 10. E eu vou pedir que quem está controlando aí o tempo chame a atenção, porque eu sou meio entusiasmado e talvez eu me perca um pouco no tempo. Mas vamos lá. Desafio. Como é que faz a apresentação? Aqui. Primeiro eu vou começar da questão da importância do logística. Nós fizemos uma parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina com o professor Taboada. O professor Taboada está em uma das 100 maiores autoridades sobre logística do Brasil. Nós já fizemos 4 estudos sobre os custos logísticos. E, como eu disse, a gente sempre embasa muito bem. Às vezes eu vou falar coisas aqui que não é do agrado das pessoas, mas não é a nossa intenção. A gente sempre se embasa em dados técnicos.
nós chegamos à conclusão que para cada real faturado na indústria, eu falo pela indústria, eu represento aqui a indústria, 11 centavos são relacionados com a logística. Vocês vejam a importância disso. 11 centavos para cada real, já chegou a 14. Então, a cada real faturado, 11, na percepção e na acepção de que a logística não é só transporte. Muita gente pensa que logística é transporte. Logística tem vários segmentos. Se você imaginar aqui, ó, considerando um PIB de 505 bilhões, que é o PIB atualizado que nós temos, nós teríamos, se a gente reduzir 1 centavo nessa logística, representa que nós teríamos mais de 5 bilhões no ano gerando na economia. Sem contar os efeitos relacionados com os custos operacionais, fretes, nós estamos aqui representando a FETRANSEC, os custos dos fretes, dos acidentes, das emissões do gás de efeito estufa e vários fatores que eu vou demonstrar aqui quais são os aspectos. Grande parte, 67% desse custo estimado está relacionado com o transporte, e teve um crescimento de 75% em relação à última pesquisa, o que está só consolidando a questão da precariedade, principalmente na nossa rodovia. Por que eu falo em rodovia? Primeiro, eu antecipei um pouquinho. Custo logístico, vamos falar do OS. Era para ser geral, mas quem tem o maior custo logístico por cada real faturado é o OS, 14 centavos. Pode aqui comparar com todas as regiões. Essa pesquisa também demonstra por setores. Está disponível no site da Fiesc, nós estamos atualizando. E quando se fala de precariedade de transporte, a gente não pode ignorar a importância da rodovia. Não tem como nós ignorarmos que, isso aqui comprova, 68% ou 70% do que é movimentado no estado de Catarina é rodovia. Nós somos dependentes da rodovia. Até que você tenha opções de diversificação de matriz, que demora. Você fazer uma ferrovia demora. Nós estamos atrelados à rodovia. E não tem escapatória. E realmente a rodovia tem suas vantagens. O caminhão tem suas vantagens. O caminhão é quase insuperável em muitos fatores, né? Isso nós não podemos ignorar. E o que acontece? Isso aqui é um mapa, um estudo que nós fizemos sobre a eficiência. Esses pontinhos vermelhos são pontos em que você tem o chamado F na metodologia HCM manual, que é o Manual de Eficiência Rodoviária. Você chega a ter 80% a 100% de possibilidade de chegar atrasado no seu destino. Isso é ineficiência, isso é custo logístico, isso é custo de frete, isso é gás de efeito estufa, causa acidentes. Se vocês perceberem, aí nós vamos depois falar sobre isso, sempre os grandes centros urbanos têm esse problema de eficiência. Aí nós vamos falar de gestão depois, questão da gestão dos municípios. Uma rodovia como a 282 não pode ser uma rodovia com acesso a 500, 600 acessos, uma rodovia expressa. Nós temos que haver, o município também tem a obrigação, nós temos que ter alguém aqui do município, tem a obrigação de fazer seu planejamento, seu plano diretor, evitando que esses corredores que devem ser expressos serem utilizados como uma via urbana, como acontece em Itajaí, como acontece em Camboriú, que nós sabemos muito bem os problemas que nós temos. Sinal vermelho nos portos, se você observar. Sinal vermelho nos portos, porque os acessos são terríveis. E os acessos marítimos também, porque nós temos que nos adequar aos navios que estão já operando na costa brasileira, de 366 a 400 metros e 50 metros de boca, que estão para operar, que vão ganhar produtividade. E esses navios vão passar ao largo, se nós não estivermos preparados para receber esses navios em termos de infraestrutura de acesso aos portos marítimos. Então, nós estamos 50%, 60%, 50%, 80%. Você entrou no estado de Santa Catarina, nós fizemos uma média. Se você entrar no território catarinense, você tem de 50% a 80% de possibilidade de chegar atrasado. Isso não precisa nenhum cientista para fazer. Você que é usuário sabe disso. Isso é terrível. Isso é uma condição terrível. Nós devíamos ter, no mínimo, nível C, que é o nível razoável de eficiência, de acordo com a Highway Capacity Manual, que é um manual, como eu digo, isso aqui é científico e não é estimativa da Fiesc. Vamos ver acidentes. Você sabe que Santa Catarina é o segundo estado em acidentes, em mortes do Brasil? Então, essas são uma das consequências dessa precariedade. Eu estou falando agora de rodovia. De 2011 a 2023, 157 mil acidentes, 5.760 mortes. Tem várias guerras aí, vários eventos de guerra que não tem o tanto de mortes que nós temos, que nós apresentamos. Os custos estimados desses acidentes, isso é uma pesquisa da Confederação Nacional de Transporte, junto com a Polícia Rodoviária Federal. O custo estimado desses acidentes, entre 2011 e 2023, são de 28 bilhões de reais.
Isso aí inclui custo com SUS, custo com os custos materiais, sem contar os óbices, que são 5.760 mortes. Eles calcularam o custo estimado da morte também, 5,6 bilhões. Mas eu acho que morte não se monetiza. Então vamos ficar nos prejuízos, né? Então, esse é um retrato da nossa logística, da nossa precariedade logística, de um dos nossos principais modais, que é a rodovia. Se nós motivamos, outro problema é o investimento. Se nós temos uma ferramenta, vocês podem acessar via Google, coloca lá Monitora FS, nós monitoramos todas as obras de infraestrutura estratégicas para Santa Catarina em todos os modais. Qual é a situação, o histórico dela, qual é o óbice, quem é responsável pelo óbice. Mas só para ter aqui uma ideia, que essa outra questão, de um dos graves problemas disso aí, que é o investimento, nós temos 70% das 33 obras que monitoramos, no aeroviário, no aquaviário, no ferroviário e rodoviário, estão com prazo expirado ou com andamento comprometido. No desenvolvimento da ferramenta, a gente tinha dificuldade. Prazo expirado, desenvolvimento comprometido, porque tinha muita obra que estava parada, estava na cara que estava parada. Aí o DENIT me dizia, Martorano, você não pode dizer que está parado, porque o contrato vai até, o edital vai até 2025, faltam ainda 5 anos. Mas a verdade eu posso dizer aqui que 70% estão paralisados. Porque os segmentos problemáticos, que é a 470, vou falar lá o lote 1 da 280, canal do Linguado, está paralisado e vai ser difícil resolver. Portanto, esse é o retrato da questão da nossa infraestrutura. Qual é o principal motivo? Investimento. Para mim, é gestão. Que começa assim, erro de projeto, erro, licenciamento ambiental, isso é gestão para mim. E aí um dia eu fiz uma reflexão, falta de recurso. Você, quando faz uma obra na sua casa, você contrata um pedreiro lá, né? Você tem que ter o dinheirinho para você garantir a obra. Senão você vai ter problema. Então, como é que se contrata a obra? Você faz propaganda de obra que vai duplicar X, Y, Z, que você não tem dinheiro para pagar isso e a obra paralisa. E tem revisão de contrato, e tem custos, e a terraplanagem fica lá abandonada ao tempo. As chuvas, se perde os metais expostos. Isso é prejuízo imenso, né? E aí depois tem que ter renegociação dos contratos. Portanto, 100% é problema de gestão. E nós vamos falar depois. Quais são os desafios? Primeiro, planejamento. A Fiesc, sempre quando trata esse assunto, trata de 4 matrizes. Eu vou falar de 3. Primeiro é planejamento, segundo investimento, terceira política e gestão e quarto dever de casa. Porque a indústria tem dever de casa também. E nós descobrimos que muitas indústrias, na sua logística interna, têm várias precariedades. E a única forma que ela tem de conseguir um pouco amenizar os efeitos da precariedade da logística externa. Quais são? Plano Nacional Estadual de Logística e Transporte. Temos que louvar o governo estadual, que tomou a iniciativa, esse era um sonho de consumo nosso há 20 anos. Nós temos um plano que não absorve ali as características do nosso setor produtivo de 2013. E esse plano é fundamental para a política de Estado, é fundamental, e proatividade. Logística não é do governo Jorginho, nem do governo João, nem do governo Pedro, nem do Lula, nem do Bolsonaro, nem de ninguém. Logística tem que estar avessa à política. Logística e infraestrutura, investimento é questão de Estado e tem que ter continuidade. E para que seja questão de Estado, tem que ter um embasamento técnico muito bom, que é o plano. O plano vai definir quais são os corredores prioritários, quais são os corredores universitários, a ferrovia, que vocês tanto falam na ferrovia, se tem potencialidade de ferrovia, quais são os melhores traçados, a questão fronteiriça, qual é o potencial, para ter como base uma política que a sociedade vai cobrar. E não vai ser o governo Jorginho, nem o governo João, nem o governo Pedro, que vai identificar quais são as prioridades. O PELT é fundamental. PELT. E esse eu tenho que louvar essa grande iniciativa, está em andamento, foi contratado pelo governo estadual com o Infra SA, que é uma empresa que tem tradição nisso, é uma empresa vinculada ao governo federal, Infra SA. Plano Aeroviário de Santa Catarina, nós tínhamos um plano aeroviário de 1992. A questão aérea é muito importante. Eu vejo aqui Chapecó, às vezes, fiquei tão decepcionado quando eu cheguei, pensei que o aeroporto tinha modificado. Fizeram ali uma maquiagem, né? Mas ainda não é o aeroporto de Chapecó. Ainda não é. Vocês merecem. Fizeram uma maquiada lá. Eu me lembro que tinha uma demanda para fazer o terminal do outro lado da pista, não aconteceu. Linhas também, eu vim ontem para ir embora amanhã, porque não tinha linha. Não é bem mais. Fizemos o plano aeroviário que vai tratar da questão aeroviária. Está pronto. Nós fizemos várias
contribuições, discutimos. O secretário de Portos e Aeroportos nos deu essa prerrogativa, mas nós precisamos acompanhar isso e ver quais são os resultados práticos e colocar isso dentro de uma agenda e cobrar e que seja atualizado, porque tudo é dinâmico, assim como o PELT. Quando o PELT estiver pronto, nós não só queremos participar da construção, que já tem uma reunião sobre o PELT lá na PS, nós queremos monitorar anualmente, que sempre seja atualizado, porque é dinâmico. O Chapecó está assim, amanhã modifica, né? Você vai ver Araquari. Araquari tem um crescimento, depois a BMW tem um crescimento no PIB acima de 400%. Então, as coisas são dinâmicas. Você não pode ter nada em termos de planejamento, senão vira um planejamento de gaveta. Só para vocês terem uma base de ferrovia, nós já temos gastos, sem correção, desde 2001, 140 milhões de reais. Para mim é muito dinheiro. E que foi para a gaveta. Não teve utilidade nenhuma. Então, tem que se ter um critério para fazer esse planejamento. Aí é gestão. 140 milhões de reais que foram para o ralo. Vocês viram, algum de vocês, alguma ferrovia nova? Não. Estão lá os projetos. Alguns foram repetidos, né? E não foram atualizados. Faixa de domínio e não edificante. Eu falo sempre no município, que eu falei ali. Existe uma lei federal que autorizou os municípios a ter autonomia sobre a faixa de domínio e ocupação de área não edificante. Isso é um absurdo. Como eu disse aqui, nós temos a rodovia como um dos principais modais e nós temos a ineficiência ali em vermelhinho, em todos os locais, principalmente na cidade. Não pode. Ocupação de... Quando você vai ampliar 470, qual é o maior problema da 470? Desapropriação na grande Blumenau. Por quê? Por causa da ocupação. Qual vai ser o maior problema futuro da 470? De Gaspar para cima. Vai ser também a desapropriação. Porque em Rio do Sul tem uma lei autorizando o uso da área não edificante, que nós tomamos conta. Portanto, isso aqui é muito importante. Cuide dos loteamentos, BR-282, BR-116, BR-470, 280, 101, são corredores expressos. Não são para acessos de qualquer coisa, qualquer vendinha, de loteamento. Os municípios têm a obrigação de fazer um plano diretor e fazer a logística dessa movimentação, porque senão vai acontecer como aconteceu na 101 em Blumenau hoje, com a 101 em Camboriú, com a 101 em Itajaí, com a 470 em Blumenau. É um corredor expresso. E as situações, os eventos severos, que a gente não pode ignorar, nós estamos num corredor de eventos severos. Depois eu vou mostrar por quê. Nós temos que ter um plano de adaptação às mudanças climáticas relacionado com a logística, porque os prejuízos têm sido imensos, e no mundo tem se feito isso. Tem se falado de novo tipo de pavimento? É lógico. Nós somos pobrezinhos e nós sabemos que nós não temos governo nem para roçar a rodovia. Mas pelo menos alguma atitude a gente tem que tomar em relação aos eventos climáticos, a chamada logística resiliente. Depois eu vou mostrar os prejuízos que isso causa. E as situações adversas. Porque além de nós termos toda a precariedade, eu tenho indústria aqui, tem a Aurora aqui, nós temos a situação adversa que enfrentamos como os portos. Tem situações adversas também. Então nós temos precariedade, falta de eficiência e ainda situações adversas, como os eventos climáticos. A logística. Por que eu falo de eventos climáticos? Foram gastos de 2022 a 2024, de acordo com o DENIT, no FS, 437 milhões com manutenção emergencial em decorrência das chuvas nas rodovias. Foram comprometidas, se vocês aqui no Oeste sabem disso, o que acontece na chuva, né? Eu acho que vários segmentos dos estados estaduais foram fechadas, 6 rodovias federais e mais de 30 rodovias estaduais, muitas delas com mais de um trecho atingido. Fechamento da barra do rio Itajaí-Açu, que opera com porto de navio e carga marítima, sabe o caos que aconteceu com a transferência para Imbituba. Isso precisa ser pensado. Essas situações adversas tem que ser definido um plano de adaptação às mudanças climáticas, identificando quais são os pontos críticos, as áreas de encostas. Isso tem que ser feito junto com a Defesa Civil, com o DENIT, com a concessionária, se for concessionado. Precisa estar rotas alternativas, como o Morro dos Cavalos. Filas de 8 quilômetros, tinha uma rota alternativa de uma estadual que não é pavimentada era, então você precisa pensar nisso. Isso aí é um plano de adaptação às mudanças climáticas. A indústria tem seu manual, que é a indústria resiliente. A gente mostra lá um manual de como que uma indústria deve, a metodologia de Oxford, da Comissão do Reino Unido de Mudanças Climáticas, que tem lá uma metodologia bem simples, como é que você faz. Isso tem que ser levado em consideração, porque isso tem sido constantes. E os eventos severos têm sido cada vez mais constantes. E os eventos severos têm sido cada vez mais severos. Portanto, isso tem que estar na pauta da logística também. Por isso que nós temos, já convido todos, dia 6, nesta sexta-feira, nós vamos lançar a Agenda d'Água, a segunda edição, que está incorporado lá a questão da logística resiliente.
Também temos uma proposta para a inserção de Santa Catarina no contexto logístico nacional, que diz o quê? Nós temos um arranjo produtivo diferente, nós somos diferentes. A nossa logística, eu sei que nós temos aqui a indústria que depende de insumos, a nossa logística não é para colocar a soja no caminhão e levar para o porto. Nem colocar o milho no caminhão, o minério no caminhão e colocar no porto. A nossa logística é assim, nós temos que colocar o plástico, o minério e componentes de matéria-prima e o milho para uma indústria que vai agregar valor nisso e gerar proteína animal e depois levar para o porto. Essa logística é muito mais complexa. E quando você faz, e por isso foi uma exigência nossa quanto ao PELT, quando você faz o planejamento logístico, quando se fazia antes o planejamento logístico, todos os corredores catarinenses estavam fora da malha prioritária nacional, porque o critério era peso. O que é peso? Minério de ferro ou soja? Nós temos movimentação de soja e minério de ferro? Não. Então a nossa 470 não estava dentro das prioridades, nem a 280, nem a 282. Nós temos que considerar esse PELT, nossa característica e nosso arranjo produtivo, que é bem diferente. E situações adversas. Além, como eu disse, além da questão de precariedade dos acessos marítimos, e etc., nós temos aqui os eventos que são adversos. Por exemplo, conflito do Mar Vermelho fez desviar toda a rota de contêineres, aumentando em 7 vezes o custo do frete. Então, nós temos aqui representando empresas. Né? O frete aumentou exponencialmente, porque havia um desvio em função do ataque aos navios mercantes. Greve e operações dos órgãos e Comex, nós convivemos com isso. Operação padrão do MAPA, operação padrão da Vigiaga, operação padrão da Receita Federal, greve. Né? Olha só. Isso não, e o que tem, eu não estou aqui para discutir se tem validade ou não, mas eles têm uma certa razão porque falta contingente. Eles são pouca gente para fazer o trabalho deles, pouca tecnologia. Nós temos que inserir também a tecnologia. Hoje tem tecnologia para isso. Canal do Panamá, vários gargalos. A paralisação de Itajaí, foi em caos. Itajaí movimentava 400 mil contêineres por ano, parou de movimentar. A cadeia logística marítima é um lego. Uma peça falta, ela influencia em tudo. Isso deu disparate e comprometimento de todos os portos, não só de Santa Catarina, Porto de Santos, Porto do Paranaguá, o pessoal da FIEP do Paranaguá veio participar comigo de uma reunião sobre isso. Eles estão também apavorados. E clima, questões como a neblina, teve um problema de neblina sério, e a questão como a paralisação da Barra do Rio, lá, o fechamento da Barra, né? E lá no Amazonas, a falta de calado. Tudo isso influencia. Então, nós temos situações adversas. E nós temos que fazer como resolver isso. Porque isso gera aumento do frete marítimo, toda a cadeia logística comprometida, custos milionários de sobreestadia, chamada de demurrage, mas eu vou falar aqui sobre estadia, armazenagem, comprometimento dos contratos internacionais. E a imprensa sempre me pergunta, Marco Arano, quanto é que custa a paralisação dos portos? Então, como é que eu vou monetizar? Como é que eu vou saber o valor que tem? Como foi dito aqui na introdução, nosso estado é um estado que tem um comércio exterior de referência. Nós movimentamos em corrente de comércio exterior 46 bilhões de dólares FOB, entre importação e exportação. É o sexto do Brasil, se não me engano, sexto ou sétimo, um estado pequeno. Nós somos eminentemente um estado que tem grande inserção no comércio internacional. Quanto é que custa um contrato? Eu não sei, nós temos aqui representando de empresa. A credibilidade junto a um comprador estrangeiro. Você tem lá um prazo para entregar, porque o container não chega, porque o armador não para, porque o gate fechou, porque fechou a Receita Federal não está atendendo, porque o mapa está de operação padrão e não tem gente. Então, isso tudo tem um custo infinito. Isso é comprometimento da logística. Como proceder? Isso a gente está fazendo um plano lá também de adaptação à questão, além dos eventos climáticos, às adversidades. Tem soluções para isso. Investimentos. Primeiro, nós ainda temos grande parte da nossa, infelizmente, isso há 20 anos, dependendo do recurso da União. Dependendo de recursos do governo. Isso é absurdo. Isso no mundo é diferente. Nem na China é assim, que é uma economia centralizada. E essa dependência cada vez mais transparece a incapacidade, que eu não estou falando aqui de Bolsonaro, não estou falando aqui de Dilma, mais ou menos, nem de Fernando Henrique Cardoso, nem de Lula, que eu não tenho conotação política nenhuma aqui. Eu tenho a constatação técnica para dizer que todos eles são iguais. Não estou falando mal deles, todos eles têm o mesmo desempenho, quase, com raras exceções. Cada vez mais o Estado tem exaurido a capacidade de realizar os investimentos necessários para a nossa grande agenda logística do Brasil e de Santa Catarina. Por isso que nós temos aí 470, era para entregar 2017, 380, 2017.
A 282, 2016. E tudo é o mesmo. Essa palestra aqui que eu estou dando para vocês, eu podia dar 20 anos atrás, é igualzinha. Nada mudou. Tudo se repete. Então nós temos que parar com essa dependência. E enquanto nós temos que ter um choque de previsibilidade. Porque nós temos aqui o Alisson, vou dar um exemplo aqui, que é o superintendente do DENIT, um cara muito competente. Eu não queria ser superintendente do DENIT nem de graça. Porque é uma responsabilidade. Como é que você vai... Vamos voltar àquela obra que você vai fazer na sua casa, que eu falei aqui. Cadê o cronômetro? 10, tá bom. Aquela obra que você vai fazer em casa. O Alisson faz assim, olha, tem que fazer um contrato com uma empresa de 1 bilhão para fazer. 1 bilhão, isso é aleatório, né? Ele recebe 10. Aí o contrato não vai, não tem dinheiro, não continua. Então o que a gente a Profes está propondo? Enquanto tiver o público que tem um choque de previsibilidade, que se reúna, o governo federal, vou dar 250 milhões. A bancada federal, que tem dinheiro, os senadores têm dinheiro para chamadas emendas individuais e coletivas, dá 20 e outro dá 30. Mas que se tenha previsibilidade para se fazer as obras. Então o Alisson vai saber, hoje, esse ano para 470 eu tenho 40. Esse ano para 282 eu tenho 20. Esse ano para 153 eu tenho 30. Então ele vai fazer uma boa gestão. É o mínimo que possa ter, é o mínimo que você tem que ter para fazer uma obra simples na sua casa. Seja derrubar uma parede. A participação privada. O ambiente jurídico e institucional. Depois eu vou falar, precisa de uma agência forte. E tem a questão do ambiente jurídico e cultural. Há uma animosidade imensa quanto à concessão. Não sei se a Santa Catarina tem essa coisa. Isso precisa mudar. Isso tem um papel aqui da imprensa grande de desmistificar a questão da concessão, porque não tem outra solução. Eu vou mostrar aqui que não tem outra solução. E é a solução mais justa, porque eu, para mim, na minha experiência, no que eu monitoro, o governo não deveria fazer nenhuma calçada. Nenhuma calçada, porque faz mal. Tem as questões burocráticas, por menor gestor que seja, ele tem as questões burocráticas, todas as amarras, não tem agilidade. Né? E o privado, agora, claro que o privado não é santo. Como eu disse, tem que haver um ambiente de uma agência forte, a sociedade... Né? Mas não vamos achar a solução para nossas questões sem a participação privada. E ela já está, mesmo sem perceber, o privado já tem grande contribuição à nossa logística. A conservação, restauração e preservação do patrimônio rodoviário. Não adianta eu colocar milhões na 470, na 280, na 282, quando nós sabemos disso, o pavimento tem seu tempo. O pavimento está sujeito às chuvas, ao uso, ao excesso de peso, e ele vai se esmilinguindo, desculpa a informalidade, vai, e suja o buraco. E chega ao ponto, que é o problema nosso identificado, de que ele não exige mais medida paliativa como tapar buraco. Que, aliás, buraco não deveria nem existir. Não deveria existir buraco. Exige já a restauração. Então isso é fundamental. Nós temos que ter uma... Eu gosto muito, muita gente fala em duplicada, eu gosto muito de uma rodovia simples, que tenha acostamento, uma boa sinalização, que fluida, com um bom pavimento. Isso é uma maravilha. Nós não temos isso. Às vezes nem roçada se faz. Portanto, isso é um aspecto fundamental. A preservação do patrimônio. Nós temos 21 bilhões de patrimônio de rodovias estaduais, que eu paguei, você pagou, nós pagamos com o esforço catarinense, que está se deteriorando. Claro que agora vieram todos os recursos do Estrada Boa, 2,9 milhões, mas acumulou tanto que a percepção vai demorar um pouquinho das melhorias. Repactuação dos contratos da BR-101 e 116, que é um assunto que está em voga, não sei se aqui o 116 talvez tenha interesse. Nós fizemos uma análise com vários estudos, com várias contribuições, isso é importantíssimo, temos que repactuar, porque se deixar como está, Santa Catarina vai parar, já está parado. Acesso terrestre, dragagem, ampliação e modernização dos portos, isso é fundamental. Então, vamos dizer assim, orçamento da União, quando eu falei, nos últimos 10 anos, aliás, deixa eu voltar aqui, esse aqui, período de 14 a 2023, o valor previsto pelo governo federal no orçamento geral da União era de 10,4 bilhões. Devo dizer que isso aqui, para Santa Catarina, isso é acumulado, para Santa Catarina, pelos nossos estudos, representa somente 15% da demanda real, que sempre vem muito menos do que a gente precisa. Tá? O valor pago foi 5,8 bilhões, metade do que aquilo que representa 15% que nós necessitamos. Porcentagem do previsto, 55%. Média anual executada, aqueles 80 milhões. E essa média grande, nós fizemos uma... Por que essa média está tão grande assim? Porque tinha a ponte lá de Laguna. A ponte de Laguna custou uma fortuna.
São mais caras que a duplicação, custou 1 bilhão e 200 milhões de reais, que foi a Odebrecht quem fez aquela ponte. Então é por isso que deu essa média de 500, porque senão a média era 300. Né? 2024, como é que nós estamos? No ano passado nós fomos muito bem, teve 1 bilhão e 100 mil, e o mínimo que nós precisamos é 1 bilhão, segundo o DENIT, para as rodovias. Esse ano nós estamos aqui, Lua mais crédito, 652. Restos a pagar, o que acontece? São aqueles dinheiros que não foram pagos nos outros períodos, que ficam acumulando. Então tem resto a pagar. Você vê como a gestão, a execução é fraca. Mas o valor previsto era 1,12 bilhões, foi o que nós pedimos, que estava previsto lá. Se executou 65 milhões, 62%. Tomara que nós chegamos até dezembro, mas difícil, a 100% ou 80%. Então essa é a realidade. Isso aqui demonstra, como eu disse, preciso enfatizar, o previsto representa 15% da demanda real da nossa necessidade. E é assim que é executado. Portanto, eu tenho isso convicto, e não estou falando de governo nenhum, não é político, talvez desagrade algumas pessoas, nós temos que nos largar dessa dependência de governo. Nós temos que tomar atitude, como os outros estados tomaram, como São Paulo tomou. São Paulo, quem é que tem as melhores rodovias do país? São Paulo. Quem tem a maior malha concedida? São Paulo. Quais são as melhores rodovias, apesar dos pesares, de Santa Catarina, consideradas pelos estudos da CNT e tudo? A 101 e a 116. Coincidentemente, são concessionadas. Não estou falando só de rodovia. O pacto que nós propomos é assegurar a previsibilidade orçamentária. Esse aqui eu mostrei para o ministro e pedi para tirar uma foto que ele queria colocar no Instagram. Assegurar a previsibilidade orçamentária de obras públicas, aliada a um plano de execução factível, é essencial para garantir que os recursos públicos sejam utilizados de maneira eficiente e eficaz. É isso que nós estamos propondo, um pacto da previsibilidade, um pacto de gestão dos recursos da União. Boas notícias, temos boas notícias aqui. Para vocês, eu trouxe aqui o projeto Terceiras Faixas, que foi um estudo da Fiesc, que chamava o projeto 282 Mais Eficientes, que identificamos com o Ricardo Saporiti os principais pontos de mais movimentação. Então, nós temos aqui, o contrato já foi homologado, projeto de implantação, duplicação, adequação de capacidade entre Palhoças Lages, em fase de licitação, projeto de aplicação dos Lages São Miguel do Oeste, trecho de Irania Chapecó, isso é importantíssimo, esse é um ponto que tem uma grande movimentação de automóvel, projeto de contorno viário de Santa Amaro, ordem de serviço já foi assinada, e a construção do viaduto Rancho Queimado. Temos aí também o Estrada Boa, que são 3,9 bilhões. É um recorde. Temos que louvar. Agora, como eu disse, até isso, vocês terem a percepção dos benefícios, demora um pouquinho, porque você tem que fazer o contrato, tem que fazer a licitação, tem problemas, mas tem muitas obras já em andamento, eu acho que aqui no Oeste já perceberam, algumas estaduais, que já tem melhorias. São 60 rodovias. Agora, eu reitero aqui, e nós reiteramos o governo do Estado, falta garantir anualmente os 120 milhões, do mínimo, a 200 milhões para manutenção preventiva e rotineira. Isso aí não é chute da Fiesc. É considerando proporcionalmente a malha catarinense, nós precisamos de no mínimo 120 milhões por ano para manter, para não fazer buraco, para ter sinalização, para ser segura. Isso é fundamental. Rodovia necessita manutenção preventiva e rotineira. São várias obras. Para o Oeste, eu trouxe aqui, porque era no Oeste, 1,17 bilhões. São várias rodovias, tem bastante estaduais. Nós pedimos para inserir algumas, a Fiesc fez uma análise disso, pedido para inserir na rodovia a 283 de Porã do Oeste a Chapecó, a 161 a Palma-Sola até Romelândia, e vários segmentos. Essa apresentação vai ficar disponível, porque senão eu vou roubar meu tempo aqui, que já está em 15 minutos. A BR-101, que tem uma repactuação, aí proposta, a BR-101 está parada, e não tem outra saída. Foi uma solução inteligentíssima, a única possível, porque a concessão vai terminar em 2033, e nos 5 anos tem um prazo de carência, ninguém pode fazer investimento. A Artéria já fez todos os investimentos previstos em contrato, nós vamos ficar até 2033 o quê? Parado? E já estamos. Então vem um projeto de repactuação para começar as obras inicialmente, já. Né? Nós imediatamente apoiamos o contrato de repactuação, pedimos que fosse condicionado a 15 anos para que não tivesse uma grande variação de pedágio e que fosse inserida várias obras. Pedimos para incorporar também o Morro dos Cavalos na CCR, que foi uma situação muito criativa, porque a CCR tem um pedágio baixo, o Morro dos Cavalos é um problema sério para todos. Eu sei que não estou falando coisa do Oeste, às vezes a gente fica meio incomodado de falar aqui da BR-101,
Mas a BR-101 é importante para todos. Vocês vão lá para aqueles portos. O turismo vai para lá. E está parada. Querem dizer, qual é o maior problema hoje de logística em Santa Catarina? É a BR-101. Sem dúvida. É um caos. Os níveis da 101 naquela Highway Capacity Manual são F, em determinados horários. F é o pior nível, 100% de chance de chegar atrasado. Camboriú, não precisa dizer, né? Camboriú, Itapema, Joinville, Itajaí, né? E a paralela. Defendemos também a paralela. Só que a paralela, nós fizemos uma análise também expedita. A paralela, para ficar pronta, vai ficar pronta até 2031, se tudo der certo, a paralela 101. O que a gente sabe que não vai dar. O trecho que eles tinham feito era até Itajaí, o projeto. Florianópolis, o contorno viário, ninguém sabe disso, tiveram 10 componentes indígenas. 10 componentes indígenas. A Ferroeste, que aqui é uma questão importante para vocês do Oeste, tem 18 componentes indígenas, que tem sido a maior dificuldade da Ferroeste, tem sido essa também. Então, às vezes vai demorar, então que a gente defenda a repactação por isso, porque os desafios são grandes. A questão portuária, só para trazer aqui, o que nós temos? Nós temos a segunda movimentação portuária de contêiner do país. Navegantes ocupa a segunda posição, nós movimentamos 22% de contêineres do país. Isso é um hub logístico, isso é importante para nós, porque a nossa indústria depende disso. E nós temos portos pelas condições naturais e pela indústria que nós temos. Não é por acaso. Nós vamos perder isso tudo se a gente não cuidar dos nossos acessos marítimos e terrestres. Segundo no Brasil, nós temos o ranking, segundo Portonave, isso foi em 2023. Quarto já está Itapoá, que é um porto que tem 13 anos. E vai chegar muito mais, porque ele está, pelo menos, com uma solução ali para a questão da dragagem. Cabotagem, a gente participa com 13%, principalmente container, que a nossa característica é carga geral e container. Nós somos um estado industrializado. Né? Que é a Chapecó é uma cidade industrial. E eu sempre trago isso, às vezes, nas discussões calorosas da Ferroeste, eu sempre trago isso. O que representa um porto? Eu trouxe aqui alguns números. Se estima isso, eu vi lá em Miami, no Porto de Miami, que Miami tem muita movimentação turística. Eles optaram para manter, e a movimentação turística é importante, lá até navio, eles optaram por manter os contêineres por essa razão só. Para cada contêiner movimentado, em toda a cadeia logística, gera 1,6 mil reais, toda a cadeia logística. 2 bilhões e 400 mil contêineres foram movimentados. Total gerado 3,8 bilhões no ano na economia girando, fora os impostos, fora ICMS, IPI, nós temos aquela coisa cascata da importação, né? Imposto de importação, ICMS, IPI, mas adicional de frete, a renovação da marinha mercante, mas não sei o quê. Isso é inédito no mundo, custo do Brasil. Se considerarmos os últimos 10 anos, 2010 a 2023, representa 40,4 bilhões. Não podemos perder esse patrimônio, esses benefícios. Imagina a cidade sem isso, o Estado sem isso. Né? Então é importante se manter. Ferrovia, nós temos aqui, vou trazer o mapa, não vou entrar, como é que está a minha... Não dá para explicar. Sumiu o meu cronômetro? Não vou entrar nos detalhes, mas nós temos aqui investimentos, projeto ferroviário de Santa Catarina. O governo do Estado tem um corredor ferroviário leste-oeste, Chapecó, Correia Pinto, projeto básico, foi homologado em setembro, 29,5 milhões, previsão de término em outubro de 2025, está em andamento, já apresentaram. Nós fizemos as nossas críticas e nossas contribuições, porque a Fiesp não critica, ela contribui, às vezes ela é malquista ou mal entendida, mas nós fizemos as nossas contribuições de ordem técnica. Corredor ferroviário litorâneo navegante Saraquari, projeto básico, previsão de término para outubro de 2025. Ferrovia 300 da Cristina, trago isso porque nós precisamos pensar na ferrovia, que é uma ferrovia de referência, tem desempenho operacional de referência. Nós precisamos conectá-la à malha nacional, ela não é conectada, ela é uma ferrovia local, que liga ela, que foi projetada na época da guerra para trazer o carvão para o Porto de Bituba, mas hoje faz operações multimodais de container, né, é bem importante. A Rumo, que está com o processo de extensão de concessão, e nós estamos discutindo com o Paraná uma solução, um posicionamento em consenso da Federação do Paraná e de Santa Catarina sobre a Rumo e a Ferroeste. Tem encontrado várias dificuldades, inclusive a questão ambiental. E foi muita otimismo, e hoje estão aparecendo as frustrações, porque ferrovia não é fácil. Sempre digo, a gente tem que parar com o romantismo. Ferrovia, ela é uma solução
e tem que ser muito bem cuidada. Primeiro, ela é típica no mundo, se você avaliar, não tem nenhuma ferrovia privada, são raras, pouquíssimas, porque ela é objeto de PPP. Ela tem a dificuldade de não ter viabilidade econômica e financeira. Raríssimas tem. Como Carajás, tem um ferro lá garantido, mas as outras não tem. PPP. Segundo, ela custa um quilômetro 5 vezes mais do que uma rodovia, em média, sem contar a obra de arte, que uma ponte de ferrovia custa uma fortuna. Né? Terceiro, ela precisa estar conectada às rodovias, porque a carga não chega à sua casa nem à sua loja. Ela tem que ter o caminhão, ou outro. Não vou aqui defender, não vou dizer que eu estou defendendo o caminhão, eu me vendi para o caminhão, mas ela precisa do caminhão. Ela tem que chegar num local como um navio. Isso é transbordo. Transbordo é custo. Tem que pegar carga, colocar no trem, o trem tem que levar até um local, esse local depois tem que colocar no caminhão de novo para levar. Então ela tem que ser muito bem estudada. É uma solução. Nós precisamos de rodovia? Precisamos de ferrovia. Precisamos sim. Nós somos os únicos portos do mundo que não tem conexão ferroviária. Mas ela tem que ser muito bem planejada. O que a gente pensa aqui, o corredor, já que, assim, até em resposta, até como nós desenvolvemos aqui o chamado corredor multimodal. A Fiesp fez um trabalho de definição dos corredores multimodal. E esse aqui é o principal corredor. E quando o corredor é multimodal, ele prevê vários modais, é claro. Então nós estamos pensando, a Ferroeste vem lá, vai trazer para Chapecó, Cascavel, Chapecó, quando ela ficar pronta, o insumo, e nós vamos ter aqui 163, 282, 470, que é onde evolui e onde circulam 90% das nossas cargas que existiram nos nossos portos, um corredor de primeira classe, em velocidade média 100 km por hora. Aí nós podemos nos defender muito bem de qualquer desvio que tenha das cargas da Ferroeste que vá para o Paranaguá. Sim, porque a distância é pequena. Eu sempre digo, outra questão, Santa Catarina não é uma Sibéria, é um estado pequeno. Se você pensar numa malha ferroviária para Santa Catarina, a Ferrovia do Frango, eu tinha aversão a esse nome, ainda bem que agora, se você construir uma Ferrovia do Frango, ela já está morta, porque é muito difícil, a ferrovia é muito difícil de ter viabilidade. Né? Então ela precisa estar conectada. Então o que nós precisamos? Nós precisamos de uma malha conectada ao mercado nacional, avaliar a questão fronteiriça e a questão portuária também, no que diz respeito aos insumos e à exportação, e tem que haver, tem que ser multimodal, porque necessitamos traçar as rodovias de apoio. Portanto, é um corredor multimodal. A questão de investimento, eu tenho que chamar a atenção do governo. O aeroporto de Jaguaruna, ontem saiu a PPP, bem sucedida. Temos o aeroporto de Jaguaruna concedido, que era uma bomba, era um custo mensal. O aeroporto tinha pista pequena, vamos resolver fazer a pista maior. Tomara que dê tudo certo, que eu sempre digo. Também, quando concessionado, a gente tem que cuidar, tem que monitorar. Né? Se não monitorar, PELT, como identificação das PPPs e concessões, como eu digo, o PELT tem que ser um instrumento para identificar. Quando você identifica quais são as suas deficiências e quais são os seus... Você identifica ali também possibilidades para participação privada. Né? 30, 29, não. Demanda das agendas. Aqui é para chamar a atenção, já em 2024, dos 5,7 bilhões ao ano que nós precisamos para a infraestrutura, o privado já participa com 2,8 bilhões. Então, o participado é crescente no mundo, o privado é crescente. Nós temos que mudar a cultura e viabilizar. Polícia e gestão é o último, só tem mais um slide, já terminei. Agências reguladoras, independência e força, aqui são destaques. Essa agenda de política e gestão é imensa, mas vamos dar um destaque aqui. Agências reguladoras, independência e força, isso é fundamental, participação privada. Contingente da Polícia Rodoviária Federal, órgãos intervenientes e auxiliares, aumentar, avaliar. Portageria, administração autônoma com governança corporativa, geridas por técnicos responsáveis pelos usuários, resultado e desempenho sem ingerência política. Somos bastante avessos à federalização, que é um retrocesso. Agora nós precisamos pedir uma melhoria na gestão, que tem sido um caos. E não estou falando mal de ninguém à toa. Concessões, parâmetros operacionais atualizados e com transparência. Convido a todos aqui para 2 agendas importantíssimas, que vão ser transmitidas online. Nessa sexta-feira, dia 6 e 12, a agenda da água. Nós vamos incorporar, lógico, a logística resiliente nessa pauta. Essa é uma agenda que nós fizemos como proposta de política de Estado para a água, considerando as questões como a falta, o excesso. Vocês têm aqui a falta bastante. A falta, o excesso também. A qualidade, falta, excesso, a qualidade e a governança. É importantíssimo. Também nos transportes, a governança é uma das maiores deficiências que nós temos, a gestão.
E nós temos dia 11 de 12, Agenda Estratégica para a Infraestrutura de Transporte e Logística Catarinense 2025. A cada ano a Fiesc faz essa agenda, com propostas nessas matrizes, planejamento, investimento, política, gestão e dever de casa para todos os modais, rodoviário, ferroviário, aeroviário, dutoviário. E esse é um documento completo como referência, com números que dão uma trabalheira que nós não conseguimos terminar ainda, quero ver se a gente consegue terminar até sexta-feira. Eu agradeço a todos. Passei quanto tempo? Nada, né? Peço desculpas aí pelo entusiasmo e a pressa, mas agradeço aí a todos a atenção.